Dando continuidade aqui, agora a gente vai para a segunda noite desse livro, A Coragem de Não Agradar, nosso Clube do Livro da Empresária. Na primeira noite, no primeiro vídeo, que fala sobre a primeira noite, que é assim que ele divide os capítulos, eu falei bastante sobre conceitos, até porque o livro é baseado na psicologia adleriana. Então, a gente precisou trazer alguns conceitos bem básicos para poder pegar essa linha, essa linguagem, sem o certo e errado, mas abrindo a mente para poder realmente entender o que, que o autor quer dizer com a coragem de não agradar. Quando você vem agora para a segunda noite, e na segunda noite ele fala exatamente assim: olha, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E é óbvio, porque quando você e o jovem, deixa eu só fazer um resumão desse capítulo e a gente já vai destrinchando. Quando o filósofo, né, que chega para o jovem e fala que todos os problemas têm raiz nas relações interpessoais, o jovem fala: não, não é assim. Porque quantas vezes eu estou sozinho e eu não estou bem? E eu estou ali reclamando da vida, reclamando do meu corpo, reclamando de alguma coisa comigo. E aí que está a grande questão, que a gente precisa entender que o ouro que é essa frase. O que que isso quer dizer? Por que que eu me incomodo de repente com a minha aparência? Por que que eu me incomodo de repente com alguma coisa que eu tenho ou deixo de ter? Porque eu estou sempre pensando no outro. Eu estou incomodado com a minha aparência porque eu tenho uma comparação, eu tenho uma base. Eu estou incomodado com qualquer situação porque isso se refere a outra pessoa. Sempre. Pode parar para olhar. Qualquer situação que você enfrente. E quando a gente traz para a nossa rotina de negócios, para a nossa rotina de empresárias, principalmente nas relações com o cliente, na relação de venda, na relação quando a gente está aqui para gravar um vídeo, para fazer uma comunicação, o quanto o nosso incômodo, uma coisa, só uma questão, né? Então, assim, algumas pessoas falam assim, o Stories, né? Vou gravar um Stories, vou gravar um Reels, ou fazer alguma comunicação onde tenha imagem. Ah, não posso estar descabelada, não posso isso, não posso aquilo. Ah, você tem que ser escrava. Gente, vamos separar. Uma coisa é você ter zelo, cuidado, não vir toda descabelada, toda, né? A outra é você ficar escrava de uma aparência. São coisas distintas. Então, ter o zelo e o cuidado com a nossa aparência, isso é necessário, isso é auto-amor. E também tá com uma roupa, se eu tivesse aqui, tipo, de biquíni, um super top e tal, não teria sentido nenhum, entende? Então, você está com uma roupa adequada para aquilo que você está fazendo, isso é ótimo. O que não dá, e isso não é porque estou preocupada com o outro, não é essa tipo de preocupação que te aprisiona, mas uma preocupação que não te aprisiona, porém te posiciona, é isso que a gente tem que entender a grande diferença da questão da comparação. Então, qualquer situação tem sim base nas relações interpessoais. E quanto mais confiante, ou seja, mais autoconfiante a gente fica, muito melhor a gente evolui com o nosso negócio, porque tudo depende de relação. Seja fornecedor, seja um parceiro, um colaborador, um prestador de serviço, cliente, qualquer coisa depende de uma relação. E o nome do livro, A Coragem de Não Agradar, quando realmente a gente para de se preocupar, não é cuidar da nossa imagem, se preocupar com o que fala de forma intencional, porque a gente tem um objetivo. Agora, ficar presa no julgamento do outro, isso é o que, quanto mais eu e você, quanto mais a gente se libertar disso, muito mais a gente vai crescer. Então, quando ele traz aqui, eu fiz algumas anotações para a gente poder falar, uma questão da comparação. A comparação, ela é extremamente relevante e importante. O motivo de eu me comparar, que é a questão que me aprisiona ou me posiciona. Então, quando eu olho para uma empresária que eu admiro e que eu, poxa, como eu gostaria de ter esse posicionamento, isso é extremamente relevante dentro do meu nicho. E você começa a admirar aquelas questões, e aí quando você admira, você mira, você busca por aquilo. Agora, quando você está na comparação, se aprisionando, não sou boa o suficiente, por isso, por aquilo.
aí já era. Aí você está dando uma bela de uma desculpa para você não se posicionar. Entende como que isso funciona? Então, a questão que ele traz aqui, que tudo tem a ver com relacionamento interpessoal, entendendo este capítulo, pronto, muito da questão do posicionamento que você precisa para o seu negócio alavancar, você consegue sair desta prisão e vir para esse local da intenção de uma comunicação mais assertiva, mais magnética, mais posicionada. Porque aí você não está preocupado com esse julgamento do outro, mas sim preocupada com o teu objetivo, com a tua meta. Porque é isso que tem muito mais valor no teu negócio. Então, vamos lá. Outra coisa que ele traz aqui que é extremamente relevante, e olha que interessante, né? Sentimento de inferioridade versus complexo de inferioridade. Sentimento de inferioridade é natural, tudo bem, faz parte. E ele tem um lado positivo, porque se eu tenho esse sentimento e eu quero ser melhor, eu me sinto inferior. Por exemplo, você está aqui aprendendo, porque você quer se capacitar mais. Eu me sinto inferior, eu, Luciana, quando eu vou fazer uma edição de vídeo, meu Deus, sai correndo. Então, se eu vejo que uma pessoa é melhor do que eu, das duas, uma. Ou eu contrato essa pessoa, alguém para fazer isso para mim, ou eu vou melhorar. Eu estou me sentindo inferior nessa questão. Eu posso buscar uma ferramenta, ou eu mesmo vou melhorar. Tá tudo bem, isso não é um complexo de inferioridade, é um sentimento onde eu me sinto inferior e realmente eu sou, eu vou buscar melhorar. Agora, quando a pessoa tem aquele complexo de inferioridade, que ela se acha menos que os outros, isso não tem nada a ver com um sentimento saudável de inferioridade. Isso já virou aí, né, dentro dos contextos, uma patologia. Poxa, você está ali dando uma desculpa, se colocando abaixo do outro e justificando que você não pode fazer o que o outro está fazendo também. Você está escolhendo essa limitação. E aí ele traz aqui uma questão também bem interessante quando você tem o sentimento de superioridade versus o complexo de superioridade. Por quê? Você se sentir superior, como que é isso? Então, quando você fica buscando mostrar. Aí é um complexo. Você precisa mostrar. Você tem que mostrar que você sabe mais, que você tem mais. E é tão delicada essa linha, porque olha só, é muito importante mostrar que você é boa, mostrar que você sabe mais. É extremamente importante isso. Porque como que a pessoa vai querer comprar de alguém que não sabe nada? Então é extremamente importante você mostrar que você é boa, você sabe, esse posicionamento autoconfiante, ele tem uma linhazinha que fica bem tênue com a arrogância, porque muitas pessoas enxergam uma mulher autoconfiante como arrogante, como metida, como exibida. Então, existe uma dificuldade enorme para a gente conseguir se posicionar justamente pelo julgamento do outro. Percebe como tudo é relacionamento interpessoal mesmo? E sempre tem a preocupação em estar agradando ou não? Então, quando você realmente é boa e você mostra isso, é excelente, não tem nada errado nisso. Você precisa mesmo mostrar que você é boa, entende? Então, olha só, quando você quer mostrar essa sua, você quer se posicionar e mostrar o lugar que você quer ocupar, quanto menos você se preocupar em agradar o outro, menos ir para a comparação e mais para a admiração, menos ficar presa no julgamento e mais conectada com o seu objetivo, você vai ter um posicionamento muito mais assertivo e magnético, porque ele está conectado com algo verdadeiro. E a sua preocupação no momento de se posicionar não é porque você quer diminuir alguém, mas é porque você tem uma intenção que o outro veja os benefícios que tem contratar você, comprar de você. Percebe o quanto é importante e entender essas nuances para ir desmistificando e cada vez mais a gente poder se posicionar? Poxa, quantas e quantas vezes a gente tem dificuldade para receber um elogio? Um elogio. Precisa até justificar. Se a pessoa fala, nossa, você ficou legal, ficou bonito esse cabelo. Ai, sabe? Não. Ai, que bom, eu estava realmente querendo mudar mesmo, eu gostei.
também gostei, também me sinto bem. Então, esse tipo de coisa não é convencimento e não é falta de humildade, pelo contrário. Você está ali recebendo de bom grado o elogio que a pessoa fez para você. Então, aprender a receber, aprender a se posicionar, sair da preocupação do que o outro vai pensar e sim me preocupar com o que o outro vai pensar, não pelo julgamento dele, mas eu quero realmente transmitir uma mensagem que ele consiga perceber o quão bom o que eu tenho para oferecer para ele é bom, quanto transforma. Tá entendendo essa linha tênue? Porque aí entra a questão que ele traz aqui, que ele não vai falar que ele só abre do encorajamento. Encorajamento é processo. E para a gente se comunicar de forma assertiva, magnética, se posicionar, a coragem faz parte. Mas ela é processo. Por isso que estamos aqui construindo para você entender a diferença de sentimento de inferioridade e a relevância que ele tem. Não é ruim você se sentir inferior. O significado que você dá para isso, que é o que vai te aprisionar ou te posicionar. Se eu estou num lugar, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de sentar em mesas de negócio onde eu falo, caraca, e agora? Tô aqui perdidaça, não sei, né? Ótimo. Deixa eu beber dessa fonte, deixa eu ficar aqui muito mais observando, aprendendo, sentindo, porque eu tô aqui para aprender. E aí eu saio dali não me sentindo menos, mas caraca, que oportunidade eu tive hoje de ouvir essas pessoas, de aprender com elas. Fulano falou de tal livro, fulana falou de tal curso, de tal. Vou pegar isso aqui, né? Deixa eu ver o que faz sentido e tal, e buscar para eu poder também. É o modelo mental dessas pessoas, para eu poder entender o que que para mim ali vai servir, para eu poder levar o meu modelo mental também. Então, eu estava inferior ali, mas esse sentimento não me derrubou. Uma outra coisa, ele não fala aqui, mas eu quero trazer esse comparativo também. Felicidade e insatisfação são coisas diferentes. Eu estou feliz, estou, eu sou uma pessoa feliz, mas eu estou insatisfeita. Tenho certeza que você está insatisfeita com alguma coisa, tanto na tua vida pessoal quanto profissional. Ah, de repente você quer um corpo de tal forma, um cabelo de tal forma, ou você gostaria de alguma coisa ali que você quer mexer, mudar na tua aparência. Você está insatisfeita. Ué, qual o problema? Ótimo, essa sua insatisfação vai te mover. É óbvio que vai depender, de novo, igual o sentimento de inferioridade, é o significado que você vai dar. Eu estou insatisfeita, o que que eu posso fazer para melhorar? Vou buscar alguma coisa para melhorar. Eu estou insatisfeita com o meu resultado em vendas, o que que eu posso fazer? É técnica que eu não sei? É o meu posicionamento que não está transmitindo a informação correta? Ou eu tenho técnica, tenho posicionamento, mas estou fazendo pouco, estou preguiçosa, né? Deixa eu me mexer. Então, essa insatisfação é extremamente importante. Tem um Bob Proctor, falecido, incrível, maravilhoso, estudante de Napoleão Hill, ele sempre falou a importância da insatisfação para percorrer o objetivo. Toda vez que você define um objetivo é porque você está insatisfeita com a tua situação atual e você quer mais. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, essa questão de você se ver menos, você estar insatisfeita, não tem nada de errado. Isso te move. É igual agora uma outra coisa que também não foi citada aqui, mas que é importante, quando as pessoas falam de ansiedade. O que que é ansiedade? É ansiar por algo. E é necessário, a ansiedade te move. Agora, é óbvio que quando ela está indo para interferência, você consegue colocar no recurso, porque a ansiedade te faz ter mais iniciativa, mais vontade, querer as coisas. A pessoa depressiva não tem ansiedade. Quando ela está no auge da depressão, eu já tive, não tem, você não anseia nada, você está ali, ó, viva morta. Então, a ansiedade tem seu lado super positivo. Quanto mais eu me conheço, eu coloco essas questões todas no recurso, tiro da interferência e ponho no recurso. Poxa, se essa ansiedade, em vez dela me impulsionar, ela está me travando, por quê? Está virando medo? É uma preocupação desnecessária? Ou essa ansiedade, como que eu faço para ela me impulsionar? Porque eu estou ansiando, eu estou querendo algo.
Então, percebe a importância de você entender a diferença, né, desse complexo de inferioridade do sentimento? Sentimento, ok. Agora, se começa a te aprisionar, já vira ali um complexo, é uma coisa que não vai te tirar do lugar. Não vai te tirar do lugar. E outra coisa, tudo é baseado em relacionamentos interpessoais. E para eu poder me sentir bem nas relações, e uma empresária se relaciona a todo momento. A todo momento. Nesse momento, por mais que eu estou aqui falando com uma câmera, eu estou me relacionando com vocês. Quando vocês forem ver esse vídeo, vocês vão estar julgando. E o julgamento aqui que eu estou trazendo não é negativo, ai, tá julgando, não, mas vocês estão aqui ouvindo e vendo isso sério, isso não sério, isso é legal, isso não é e tal. Tá tudo bem. Então, eu estou me relacionando com vocês a todo momento. Estou sendo observada a todo momento. E se eu fico muito preocupada com, ai, será que elas vão gostar dessa forma que eu estou falando e tal? Eu perco o que eu tenho de melhor para poder trazer para vocês, muito preocupada se vocês vão gostar ou não da forma como eu estou falando. E aí eu, em vez de entregar aquilo que eu tenho de melhor para poder fazer você pensar sobre este conteúdo aqui para o seu negócio, trazendo de uma forma bem simples, sem pegar todo o contexto, que o livro é incrível, mas tem coisas que a gente precisa se aprofundar e estudar mais. Eu quero trazer de uma forma muito mais simples e prática para você. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, tá tudo bem, eu não tenho exatamente como agradar a todo mundo. E não é a minha intenção. A minha intenção é, eu tenho um objetivo que a minha comunicação possa transformar, e por isso que eu sempre faço pesquisa para entender, e quando eu atinjo um determinado número em relação ao meu objetivo, eu entendo que a minha mensagem está ok, eu vou continuar dessa forma, melhorando essa minha forma, sem perder essa minha autenticidade. Não me preocupando em agradar, mas sim em passar mensagens relevantes. Percebe o quanto a todo momento é sobre relações? Só que como eu vou me posicionar nas relações? Posicionamento, gente, primeiro começa aqui, depois é para fora. Quantas e quantas vezes a gente quer se posicionar, e eu passei muito por isso. Porque aí você começa a estudar, no meu caso, lá por mim, estudando, estudando, e aquela informação entrando, eu, não, agora tem que ser assim, agora falar assado, eu me perdi naquele bolo todo e já não sabia mais o que que eu quero levar de mensagem, qual que é o meu posicionamento real. Sim, a gente precisa da informação teórica. Aí você pega, tá, o que que é posicionamento? Como que é a melhor forma de eu poder, realmente, quando a gente fala de imagem, verbal e não verbal, como que as pessoas estão percebendo, quais são os ruídos que tem na minha comunicação, verbal e não verbal? Tomar todo esse cuidado, esse zelo extremamente importante, essa parte prática, estruturada, né? E aí, ok, só que eu tenho que entender quem é a Luciana, qual que é a mensagem que a Luciana realmente tem aqui, qual a especialidade dela, qual que é o que ela tem para servir, para transbordar, para entregar. E aí eu vou unir. Primeiro eu entendi aqui, vou pegar essa estrutura, existe toda uma ciência, uma lógica, um monte de pessoas muito melhores do que eu já estudou sobre essa questão toda de imagem, posicionamento. Eu vou pegar essa informação estruturada, alinhada com essa essência, e aí eu vou levar essa informação. Aí sim vem o posicionamento para o outro. Primeiro é comigo. E para eu ter esse posicionamento comigo, eu preciso disso aqui. Não me preocupar se eu estou agradando ou não. Esse é o posicionamento mais verdadeiro. Quando eu penso na minha comunicação, em o outro receber minha mensagem, é porque eu estou preocupada com esse julgamento, ou estou preocupada de que a minha mensagem chegue muito bem, né, muito bem para essa pessoa, porque a minha preocupação é em dar resultado, em transformar, e não em ser, ah, ela é legal, ela é tão querida, eu gosto tanto dela. Entende? Percebe? Não, não necessariamente a pessoa precisa gostar. É claro que depois que você percebe uma transformação na sua vida, você acaba gostando da pessoa porque ela te trouxe algo bom. Mas não é em primeiro lugar. Ah, não. Você pode, a pessoa pode não gostar tanto assim, mas está percebendo que aquilo traz para ela algo bom. Isso também é uma super maturidade.
Quanto menos eu me preocupo em agradar o outro, mais eu me abro para receber mensagens de pessoas que de repente não me gerou. Você fala, ai, pessoa meio assim, tem como, a gente julga mesmo? Mas eu falo, pera lá, deixa eu ver se essa pessoa tem alguma coisa interessante que eu posso aprender com ela. Aí eu abro minha mente e aí eu tiro essa preocupação, ela não me agrada tanto, mas ela tem uma grande mensagem, tem algo realmente para passar. Aprendo com ela e sim, depois, essa parte aqui, ó, como eu já descartei, eu já gosto dela, porque eu estou focada na mensagem que ela tem para mim. Se você entende isso e traz isso para você, quanto menos você julga o outro e fica muito nesse mimimi, que ai, a pessoa não é meio assim e tal, para com essa coisa de falar, julgar a pessoa desta forma e realmente pega a mensagem que ela tem, mais potência você tem em você também. Porque o outro também é muitas vezes o nosso espelho. Para encerrar esse capítulo aqui, né, que eu falei para vocês, a questão, deixa eu só ler uma coisa que ele traz aqui, que eu trouxe. A felicidade é insatisfação. E tem uma coisa que ele fala, deixa eu ver aqui. Exatamente a página. Aqui que eu falei do insatisfação, né? E ele traz o sentimento de inferioridade pode estimular o esforço e o crescimento. Por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução, tem uma deficiência nos estudos. Por isso eu vou ter que me esforçar mais que os outros. Essa seria uma direção desejável. Exatamente isso que eu falei aqui. Percebe o quanto é importante a gente entender, aí ele traz depois, ó, o complexo de inferioridade, por outro lado, surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. Então, como que está aí para você? Percebe que não tem problema nenhum você se sentir inferior. E quando você aceita isso, quando você aceita, sim, cara, eu sou inferior a muita coisa e tá tudo bem. Tem coisa que eu não tô nem aí, vou continuar assim mesmo, para mim não tem relevância. Agora, se tá me incomodando, cabe a mim escolher e fazer diferente, para eu poder chegar no nível que eu quero chegar. E não dar uma desculpa e isso se tornar um complexo. E aí entra se a gente pode aqui falar de várias questões, porque a gente está falando de uma questão muito mais simples, eu comigo. Mas tem pessoas que falam, poxa, mas fulano tem uma família muito melhor e tal. Tem vergonha da própria família, tem vergonha das origens, de diversas situações. Sim, tem pessoas que você teve mais uma situação de repente, menos desejável do que o fulano e a fulana que está próximo a você, mas o que você faz com isso? Por isso que ele, no primeiro capítulo, fala o passado não te define, não te define. Ele te influencia, mas não te define. O que que você vai fazer a partir daí? Viu como é interessante e importante essa construção? Primeiro, a gente tinha que entender que o passado não define, para depois vir para essa questão que tudo é relacionamento interpessoal. Então, com essas duas informações que você já tem aqui, desses dois primeiros capítulos do livro, o passado não te define. E tem muita coisa que eu fiz que eu não faria de novo de jeito nenhum. Me arrependo, às vezes dá até tipo aquela vergonha que você fala, cara, como eu pude fazer isso e tal. Mas quanto mais eu penso e me prendo nisso, mais energia e foco eu coloco lá. Aí eu tô preso, ó, lá atrás. Como que eu pego o impulsionamento para ir para frente, sendo que eu tô com a cabeça, a mente, o corpo, a energia lá? Foi. O que que eu faço a partir de agora? Eu tenho uma grande oportunidade hoje de fazer diferente, com essa consciência, com essas ferramentas maravilhosas. A gente está na melhor era. Tá aqui, tá disponível, tá aqui no gratuito para vocês. Tem livro, tá aí para a gente poder ir adiante e não deixar o passado definir e nem determinar nada. Aí, agora você entende o poder que tem a influência das relações na sua vida. E ele não fala dessa forma, mas cuida do seu ambiente. O ambiente não determina, mas ele molda tanto, 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 que depende da fragilidade que você está em relação à tua crença de identidade. Aí sim o ambiente vai determinar suas escolhas, porque você não está conectada com a tua identidade. Aí o externo, óbvio, vai determinar todas as suas escolhas. Então, encerramos aqui a segunda noite. Espero que realmente tenha assimilado e que você passe a olhar para a sua insatisfação, para as coisas que você se sente inferior de forma diferente. E não mais como desculpa, mas como uma escolha. Isso aqui eu quero aprimorar,
show, isso aqui eu não quero, não preciso, beleza, deixa. Que bom que tem gente melhor do que eu, porque quando eu precisar, essa pessoa pode me apoiar e me orientar. E seguimos, encerramos aqui. Eu espero que tenha contribuído muito. Se fez sentido, convide mais empresárias para esse clube. Aqui é um espaço, uma sala estratégica para a gente poder realmente elevar nossa consciência e entender como que eu posso cada vez mais trazer isso para a minha rotina de negócios.